Agora com essa história de home office, de trabalhar em casa, de homeschooling, eu acho que tem pessoal estudando em casa, de EAD, de videoconferência, eu tenho percebido algumas coisas que as pessoas podem facilmente melhorar durante a gravação de aulas, durante a realização de uma videoconferência, que para mim, por já ter vivenciado muito isso, ter o canal no YouTube, estar tentando melhorar a qualidade do áudio e do vídeo, que para mim é óbvio, mas para as outras pessoas talvez não seja. Então eu gostaria de dar algumas dicas bastante simples que as pessoas podem melhorar a sua apresentação nessa videoconferência, ou seja, ficar melhor diante da tela, sem investir nada ou investindo muito pouco para quem quiser fazer algum tipo de aquisição de equipamento. Para fazer isso, eu listei 4 tópicos que eu considero que são importantes nesse vídeo e eu vou abordar cada um deles para que vocês possam melhorar o conteúdo de vocês e ter uma apresentação melhor durante esse evento, onde está todo mundo, ou boa parte das pessoas em casa, trabalhando de casa, estudando de casa, para que vocês possam de forma bem simples melhorar o aspecto de vocês na frente da câmera, do notebook ou da onde for. Então, vamos lá. Olá, aqui é o professor Rovian. Se é a sua primeira vez no canal, considere se inscrever, habilitar as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Então, como eu disse, eu listei 4 itens e eu quero passar por cada um deles para que vocês consigam melhorar a participação de vocês, a qualidade da imagem de vocês quando vocês estão na frente do computador, seja para fazer uma gravação, seja para participar de uma videoconferência. Para mim, existe uma ordem de importância desses itens, então, obviamente, eu gostaria de começar com o principal deles, que, na minha opinião, é a qualidade do áudio. O que acontece quando vocês estão gravando na frente de um computador? Então, se vocês não têm uma qualidade de áudio para fazer essa gravação, ou até para fazer a transmissão, ou participar de uma videoconferência, vocês não vão conseguir comunicar o que vocês querem. E boa parte dessa comunicação é falada. Então, por isso que o áudio, na minha opinião, é o mais importante e vem primeiro. Se você não tiver imagem, você ainda pode fazer uma ligação e conversar com as outras pessoas, mas se você não tiver a voz, isso fica muito mais difícil e você vai ter dificuldade de se comunicar. Então, a sua voz tem que estar bastante clara. Então, o que acontece quando vocês vêm para frente do computador? No caso mais recorrente que a gente vai ver, vocês vão ter um notebook, uma câmera de notebook, e vocês vão ter essa limitação. Vocês não vão ter uma câmera profissional ou outras coisas nesse sentido, e muitas vezes também não vão ter um áudio profissional para vocês fazerem. E o que acontece? Geralmente a qualidade do áudio do notebook, de captação do microfone, que fica nessa parte aqui em cima, próximo geralmente da lente, ele tem uma captura de som muito ruim, ele captura muito ruído, muita reverberação do ambiente. Como é que a gente pode, de forma simples, melhorar isso? Eu geralmente recomendo que vocês utilizem algum tipo de fone. Esse aqui é um fone da Samsung, porque eu já tive celulares da Samsung, ele veio junto com o telefone, e ele tem embutido o microfone. Então, só conectar isso aqui, geralmente no equipamento de vocês, já vai dar uma melhora significativa de áudio. Obviamente, o meu notebook tem 2 entradas aqui do lado, uma para fone de ouvido e uma para microfone, onde eu tenho que fazer usar um adaptador. Obviamente, você tem que tomar cuidado com esses adaptadores, porque os contatos aqui ele pode inverter. Eu vou deixar um vídeo onde eu falo um pouquinho sobre essas conexões e para vocês terem uma ideia, mas ainda assim é importante testar porque nem sempre funciona. Então vocês colocam nesse adaptador, eu vou conectar só o lado do microfone, no meu caso, na entrada do microfone. E só o fato de vocês estarem utilizando esse microfone já vai dar uma qualidade de áudio superior àquela que você estava utilizando com o microfone do notebook. Esse tipo de microfone geralmente vem com o celular, então vocês não têm que fazer nenhum investimento. Mas caso vocês não tenham desse tipo, eu recomendaria aqueles de lapela, que provavelmente por 20 ou talvez um de melhor qualidade vocês consigam por até R$50, mas eu não investiria muito mais do que isso num microfone de lapela, por melhor que ele seja avaliado em termos de qualidade. Certo? Eu acho que até aí estaria excelente para vocês começarem a ter uma qualidade de áudio para atender. Lógico, se vocês querem ir mais longe, vocês podem sim comprar outro tipo de microfone, um microfone profissional, semi-profissional, um microfone shotgun, né? Vou deixar também linkado um outro vídeo que fala sobre esse assunto, explica tudo sobre o microfone e aí vocês podem fazer a melhor escolha para vocês. Um ponto importante quando vocês estão trabalhando no computador é a questão do áudio que sai nas caixas de som. Então eu nunca recomendo que vocês deixem o áudio saindo nas caixas de som, porque isso vai dar um retorno para o microfone. Então tentem sempre utilizar um fone de ouvido. Pode ser o mais simples, se você tem 2 entradas separadas, não precisa ser esse fone com microfone,
né? No caso, para mim seria só conectar esta outra na entrada do fone de ouvido e pronto, eu estou ouvindo por aqui pelo fone e vou estar falando pelo microfone aqui. Então eu tenho uma qualidade de áudio superior e não vou estar atrapalhando se a gente estiver numa videoconferência com outras pessoas, não vai estar saindo som na caixa que vai estar dando retorno lá para as pessoas, vão ficar ouvindo a voz dela. Então isso é bem importante quando vocês estão trabalhando nesse tipo de cenário. Eu acho que isso, de forma simples, encerra o nosso assunto sobre áudio. Como eu disse, deixei linkado nos cards alguns vídeos que podem falar um pouco mais a fundo sobre isso, mas a princípio eu acho que isso já deve atender à demanda de vocês. Em segundo, vem, na minha percepção, dos itens mais importantes, é a questão de iluminação. O que eu tenho visto muita gente fazer na maioria dos casos? Eles ficarem de costa para uma janela e aí praticamente escurece o rosto das pessoas. Eu vou mostrar um exemplo a vocês como que esse pessoal geralmente tem utilizado, ou mesmo aquela luz de teto, porque o que acontece? O pessoal geralmente deixa o notebook, não tem uma mesa para aumentar a altura dele, deixa mais baixo, né? São mesas de geralmente 80 centímetros, 70, e o que acontece? A câmera do notebook fica virado para cima, e aí o que acontece? Atrás da pessoa fica a luz do teto, então isso deixa esse contraluz e a pessoa acaba não colocando nenhuma luz no rosto. Então o que é que acaba acontecendo nesse caso? Deixa eu mudar rapidamente aqui o cenário para vocês verem o que geralmente acontece quando você está fazendo uma videoconferência ou até mesmo gravando um vídeo nessa situação. Então basicamente é isso que acontece. Eu tenho a janela aqui na minha frente, eu fechei ela, certo? E acendi essa luz aqui atrás como se fosse uma outra janela que está atrás de mim, ou até mesmo poderia ser uma lâmpada no teto. Talvez no celular, que tem uma qualidade de imagem um pouco melhor, não fique tão ruim porque ele tenta compensar alguns pontos. Mas no notebook, com certeza ele vai começar a estourar alguns pontos. Inclusive se eu puxar essa lâmpada para trás de mim, que geralmente é o que acaba acontecendo em muitos momentos, o meu rosto fica completamente no escuro. Então por isso que ele já estava aqui do meu lado, para evitar que isso acontecesse. Vou puxar de volta, tá? E ele já melhora um pouco a qualidade. Lógico, esse aqui eu tenho uma lâmpada, uma outra lâmpada aqui em volta de mim. Se eu quiser melhorar, eu tenho que ter mais iluminação. Então a iluminação é que vai deixar o aspecto do vídeo de vocês, mesmo numa câmera com captura de imagem limitada, como a do próprio notebook, vai fazer diferença. Vou mostrar o que acontece se eu apagar essa luz aqui. Obviamente eu estou praticamente no escuro. A câmera do notebook tenta compensar essa falta de iluminação e vocês podem ver aqui na imagem, por toda ela, vários ruídos. Tá? O que aconteceu? A câmera do notebook aumentou a sensibilidade à luz do sensor que captura a imagem. E isso faz com que eu gere todo esse ruído que tem em volta, que tem no meu rosto, né? Obviamente tem essa iluminação de lado que vem da janela, porque eu não fechei completamente a janela, então ele compensa um pouco, eu não estou no escuro, mas é importante que eu não tenha nenhuma iluminação atrás de mim. Lógico, quando eu acendo a lâmpada que está do meu lado, ele volta a tentar estabilizar. Obviamente essa lâmpada aqui está muito próxima de mim, está muito perto, eu teria que afastar ela ou botar minimamente um difusor, mas vocês podem ver que a quantidade de ruído, mesmo lá no fundo, que escureceu, e no meu rosto também, se vocês voltarem o vídeo vocês vão poder comparar, já melhorou bastante. Então a iluminação, na minha percepção, é um segundo ponto mais importante. E obviamente eu tenho um softbox caseiro que eu fiz aqui, mas se vocês pegarem um abajur e colocarem na frente de vocês para iluminar o rosto de vocês, ou se essa lâmpada gerar uma luz muito dura, que é o meu caso aqui, que vai acabar estourando a cor, eu posso refletir ela, né? Então se eu girar isso aqui um pouco e tentar refletir em algo branco, que eu tenho aqui a parede na minha frente, aqui do lado também ele tem uma cor clara, ele rebate, certo? E volta no meu rosto. Então ele já melhora a qualidade, não deixa estourado aqui desse lado como tinha antes, e melhora bastante a qualidade da imagem que está sendo capturada, tanto para gravação quanto para fazer transmissão online. Lógico que isso depende muito do programa também, que vai estar renderizando essa imagem da câmera, mas geralmente a qualidade da câmera do notebook não é muito boa. A maioria vai fazer 720 de resolução, 720p, né? Então por isso que ele não tem uma qualidade muito boa. Bom, agora que a gente viu como é que fica no notebook, a captura de imagens, vamos dar uma olhada no celular. Obviamente, o celular tem uma qualidade de imagem um pouco maior do que a câmera do notebook. Então, sempre que possível, utilizem o celular para fazer essa captura de imagens, porque ele é mais interessante, ele fica melhor a qualidade em função das características técnicas mesmo. Muitos celulares hoje gravam em 1080p, 60 frames por segundo ou até em 4K algum deles. Lógico, tem que cuidar se você está fazendo gravação, porque depois isso é um arquivo mais pesado para fazer edição, então você tem que pesar os benefícios de utilizar o 4K. E aqui de novo, eu abri a janela, liguei algumas lâmpadas, tenho até mesmo essa lâmpada atrás de mim que não precisaria, então se eu desligar, ele talvez melhore até um pouco mais a qualidade de imagem, porque o celular não está tentando compensar essa diferença de contraluz que tem, ela pega toda a iluminação da frente, então deve ter uma qualidade melhor nesse caso.
Então é isso sobre iluminação. Então a gente já viu de áudio, como é que a gente pode melhorar. Na questão da iluminação é iluminar o máximo possível, certo? Eu diria que o terceiro ponto, aí a gente pode gravitar, né, entre o equipamento e o enquadramento. Eu diria que o enquadramento é bastante simples, não há um custo para vocês enquadrarem melhor a imagem de vocês. E por isso eu acho que talvez seja um dos itens que eu consideraria em segundo ou terceiro lugar como mais importante na minha opinião. Por exemplo, quando você está utilizando um notebook, você está gravando direto do notebook, uma coisa que acontece é você posicionar ele mais baixo na mesa onde você está trabalhando. Isso acontece que vai fazer um ângulo de gravação muito de baixo para cima. E esse não é um ângulo de enquadramento interessante. Então o ideal é que você tente nivelar o notebook de vocês na altura dos olhos para fazer as gravações. Vocês podem inclusive ver que a minha câmera está aqui em cima, porque eu utilizo ela também para fazer a transmissão das imagens quando eu preciso fazer algum tipo de call ou videoconferência. Eu vou falar sobre isso em outro vídeo, mas vou deixar ele linkado aqui também para vocês, quem tem esse tipo de equipamento, poder utilizar ele como uma câmera, né, uma webcam, para fazer esse tipo de trabalho. Então, tentar aumentar a altura do notebook já vai melhorar muito o enquadramento de vocês, é o que eu recomendo. Se vocês estão usando o celular, então aumentem a altura que vocês posicionam o celular para ficar na altura dos olhos e não ficar aquela imagem de baixo para cima. Só como exemplo, geralmente é isso que acontece. Você está com o notebook aqui, você está olhando para a câmera, certo? Mas ele acaba ficando mais baixo, então dá esse aspecto meio estranho. O ideal é vocês simplesmente levantarem a câmera de vocês. Então, rapidamente aqui modificando o ângulo de visão que vocês têm de mim agora, a gente sobe a câmera e aí, você já tem um pouco mais na altura dos olhos para fazer a filmagem, para fazer a gravação ou para fazer a videoconferência que vocês estão fazendo, fica um pouco mais natural essa fala, você parece que está olhando diretamente para a pessoa, isso fica melhor. Extremamente simples, é só uma questão de posicionar a câmera de vocês, seja do notebook ou seja do celular, na altura dos olhos. Por fim, a gente tem a questão de equipamento. Afinal de contas, eu preciso investir em equipamento? Não, você não precisa investir em equipamento. Como vocês viram desde o começo, eu dei algumas dicas de áudio, praticamente com custo muito baixo ou praticamente sem custo. Iluminação, vocês podem utilizar um abajur que vocês tenham sobrando, algum tipo de reposicionamento de iluminação que vocês já tenham em casa para tentar iluminar o rosto de vocês e evitar o contraluz, principalmente quando usa o notebook. Enquadramento, só reposicionar os equipamentos de vocês para deixar, por exemplo, a câmera na altura dos olhos para vocês poderem fazer a videoconferência. Se vocês têm a possibilidade, em vez de gravar no notebook, grava no celular porque ele tem uma qualidade de imagem melhor. Então usem os equipamentos que vocês já têm. Lógico, se vocês têm possibilidade de ter um equipamento melhor, como uma câmera DSLR, ou um outro equipamento de gravação, ou para fazer transmissão de imagem, uma webcam que tem uma resolução melhor, obviamente usem esse equipamento, comprem esse equipamento, mas antes a gente tem que resolver todas aquelas coisas que praticamente não tem custo e vão melhorar significativamente a qualidade do conteúdo que a gente está criando ou do evento que a gente está participando online nessa situação, beleza? Lógico, tem várias outras dicas que eu poderia dar, mas eu acho que minimamente isso já vai colocar vocês em outro patamar em relação aos colegas de vocês, às pessoas com as quais vocês estão participando, então eu recomendo que vocês comecem por aí e todo mundo com certeza vai perguntar para vocês como é que você está gravando essa imagem, como é que você está participando dessa videoconferência com uma imagem tão boa, com uma qualidade tão boa de áudio e de vídeo, e aí você vai poder dar suas dicas também, beleza? E se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, habilita as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Grande abraço e até mais!